Você já ouviu falar de um benefício pago pelo INSS para quem não está contribuindo para a Previdência Social ou até mesmo para quem nunca contribuiu? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo que eu considero muito especial porque eu vou ter a possibilidade de conversar sobre um assunto que eu considero muito importante e que pode trazer uma ajuda para muitas pessoas, principalmente para aquelas que têm maior vulnerabilidade, seja econômica ou social. Eu quero contar com a sua ajuda para fazer com que este vídeo chegue a essas pessoas. Então já se inscreve no canal, deixa um like e depois de assistir este vídeo, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de amigos e familiares. Para quem não me conhece, eu sou o Robert Cristo, eu sou analista tributário da Receita Federal, mas como é de costume eu deixo claro que este canal é meu pessoal, de minha responsabilidade. Aqui estou na condição de professor e educador e não de servidor público, pessoal. Vamos lá para o nosso tema de hoje, pessoal. Este benefício que eu estou querendo falar com vocês hoje é o BPC-LOAS, é o benefício de prestação continuada. Pessoal, eu vou tentar fazer um vídeo bastante completo aqui para vocês. Com certeza tem muitas pessoas que pagam caro por essas informações que eu vou passar aqui hoje, totalmente gratuita para vocês. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Aqui no final vou passar algumas dicas aqui para tentar com que o seu benefício, o seu pedido, seja deferido de forma automática, tá pessoal? Então seguem aqui comigo. O BPC-LOAS, pessoal, ele é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo pago mensalmente à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais. Só que tem alguns outros requisitos, pessoal. Continue prestando atenção aqui comigo. Essa pessoa tem que estar no grupo familiar de baixa renda. E a legislação vai dizer, então, que isso tem que ter uma renda familiar per capita mensal de no máximo, tá, de 1/4 do salário mínimo. E tem que estar inscrita no CAD único, e esse CAD único tem que estar atualizado há pelo menos 2 anos. E também tem que estar com CPF regular. Então, pessoal, esses aqui são os principais requisitos, mas fiquem bastante tranquilos aí. Vamos falar bem devagar, com todos os detalhes sobre cada um desses requisitos aqui, para que se você se encaixar, quando você for fazer esse pedido aqui, para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito e consiga ter o seu pedido deferido, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre cada um desses requisitos agora aqui comigo. Seguem firme comigo, hein, pessoal? E o primeiro requisito que a gente vai estudar aqui é com relação ao requerente. Eu acabei de dizer aqui para vocês, quem pode fazer então esse pedido? Quais são as pessoas que entrariam nesse rol e poderiam solicitar o BPC-LOAS? O primeiro caso aqui é a pessoa idosa com 65 anos ou mais. Veja que não basta ser uma pessoa idosa, tem que ter pelo menos 65 anos, tá? A outra possibilidade, no caso, é com a pessoa com deficiência. E neste caso aqui, a legislação não trouxe o requisito idade. Então é de qualquer idade, tá, pessoal? E a própria legislação do BPC-LOAS, ela traz aqui o conceito do que seria deficiência. Acompanhe comigo. Deficiência, pessoal, para fins de BPC-LOAS, seria aquela pessoa que tenha impedimento de longo prazo, que tem que ser aqui de pelo menos 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que diante de algumas barreiras ou de muitas barreiras, possa dificultar a vida dessa pessoa perante a sociedade, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o conceito lá de deficiente para fins de BPC-LOAS. Agora, essa avaliação, quem vai definir se essa pessoa vai ser considerada deficiente ou não para fins de BPC-LOAS, vai ser a avaliação social e a avaliação médica lá do INSS, tá, pessoal? Então esse aqui é o primeiro requisito que eu quis trazer para vocês. E o próximo critério aqui, pessoal, que a gente vai estudar é em relação à miserabilidade. Nós já vimos isso agora há pouco ali, mas nós estamos detalhando esses critérios aqui para vocês ficarem mais seguros na hora de fazer a análise de vocês aí. Segundo a legislação aqui do BPC-LOAS, para fazer jus a este benefício, a renda bruta do grupo familiar, a renda bruta per capita desse grupo familiar, não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo. Vou fazer um exemplo daqui a pouco para ficar bem fácil isso, mas eu já quero adiantar alguns pontos aqui com vocês, pessoal. É o seguinte, vejam, para fazer esse cálculo, então, o que vai ter que ser feito? Pegar a renda bruta da família e dividir pela quantidade de componentes daquela família. Aí você vai ter, então, a renda bruta, né, per capita, que seria por pessoa. E aí você vai comparar com o valor de 1/4 do salário mínimo. Você vai pegar o salário mínimo e dividir por 4 e fazer essa comparação para verificar se a sua renda bruta per capita do seu grupo familiar ultrapassa ou não a 1/4 do salário mínimo. Vou fazer um exemplo com vocês já já, mas eu preciso antes
a gente tem que definir quem são as pessoas desse grupo familiar, para a gente poder conseguir fazer esse cálculo. E a legislação vai dizer que, para fins de BPC-LOA, família ela é composta ali pelo requerente, pelo cônjuge ou companheira, pelos pais, e na ausência de um destes, pela madrasta ou pelo padrasto, e também pelos irmãos solteiros, pelos filhos e enteados solteiros e pelos menores ali tutelados, desde que vivam sobre o mesmo teto. Olha só, pessoal, olha como é muito importante definir quem é família para efeito de BPC-LOAS, e é aqui que mora um ponto onde muitas pessoas fazem confusão. Vejam que quando eu falei ali do grupo dos solteiros, eu disse irmãos solteiros e também filhos e enteados solteiros. Então, quando você for colocar ali, somar a renda das pessoas da família, você vai considerar, por exemplo, se você estiver vivendo com um irmão, por exemplo, ou se você tiver filhos, somente vai entrar na renda, para fazer aquele cálculo da renda per capita, se for irmãos ou filhos solteiros. Vamos tentar agora dar um exemplo aqui, agora que a gente já sabe qual é o conceito, então, ali de pessoas da família e da renda, vamos fazer exemplo que vai ficar mais fácil. Primeiramente, então tenha isso em mente, são os irmãos e os filhos solteiros, quer dizer, se o filho for casado, se ele for viúvo, separado de fato, divorciado ou viver em união estável, a renda daquele filho ali não deve ser somada para fazer o cálculo da renda mensal per capita, tá, pessoal? Tenham bastante atenção nesse ponto aqui. Olha um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor uma família composta por 3 pessoas, um casal de idosos e o seu filho solteiro. Neste caso, como esse filho solteiro vive debaixo do mesmo teto, porque se ele vivesse em uma casa separada, por exemplo, a renda dele não ia ser somada, tá, pessoal? Prestem atenção nesse requisito que eu estou falando para vocês aqui. Então, novamente, o exemplo. Uma família com 3 pessoas, um casal de idosos e um filho solteiro. Vamos dizer que a única renda dessa família seja ali do filho solteiro, que faz alguns bicos por ali, e ele ganha ali mais ou menos por mês R$900. Vamos fazer, então, o tal do cálculo da renda mensal per capita. Eu vou pegar R$900 e dividir pela quantidade de membros dessa família. Nesse meu exemplo, são 3. Então, 900 dividido por 3, eu vou encontrar uma renda bruta per capita de R$300. E na data da gravação deste vídeo aqui, o salário mínimo ele é de 1.320. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 1.320 e vou dividir por 4. Isso vai dar R$330. Agora, eu vou comparar com a renda per capita que eu encontrei. Nesse meu exemplo, eu encontrei um valor de R$300. Então, está inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, está atendido esse requisito aqui do critério de miserabilidade. Entenderam, pessoal? Esse conceito é muito importante e a gente paga caro para poder aprender isso aqui, tá? Imagine só, se você tiver uma família, por exemplo, onde a pessoa, o requerente do BPC, ele mora ali, por exemplo, tenha primos, por exemplo, ou tios, a renda dessas pessoas não entram para fins de computação ali da renda per capita. Por quê? Eles estão fora do conceito de família para fins de BPC-LOAS. Viram como isso é bastante importante, pessoal? Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Agora, vamos continuar aqui ainda com nossos estudos. Eu tenho que trazer outros conceitos relacionados à renda. Por quê? Agora nós já sabemos fazer esse cálculo. Agora, o que é renda? É só salários? Quais são os conceitos por trás disso aqui? Eu tenho que saber o que eu tenho que somar. Vamos lá, pessoal? Agora acompanhe comigo isso aqui na tela. Acompanhe comigo aqui quais são as rubricas que devem ser consideradas para fins de renda bruta da família. Vejam comigo aqui. Então, a gente deve somar, então, a questão dos salários, proventos, pensões alimentícias, benefício de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariados, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, que, por exemplo, aluguel, e renda mensal vitalícia. Então, pessoal, para efeito de encontrar a renda bruta da família, a renda bruta total, vocês têm que levar em consideração todos esses itens aqui, ok? Agora tem uma atenção aqui embaixo. Se tiver contribuição como contribuinte individual, seja do requerente ou de alguém do grupo familiar, o salário de contribuição comporá a renda mensal bruta familiar. E o que quer dizer isso aqui, pessoal? Vamos supor que ali dentro daquele grupo familiar existe uma pessoa que esteja contribuindo como um autônomo, neste caso aqui é um contribuinte individual. Aquela base de cálculo que ele estiver utilizando ali para pagar a sua contribuição previdenciária,
ela será considerada como salário, como rendimento para fins aqui da renda bruta familiar. Exemplo, vamos supor que uma determinada pessoa do grupo familiar esteja contribuindo como autônomo ali com a base de cálculo de 2 salários mínimos. Só para vocês terem uma ideia. Se tiver alguém contribuindo dessa forma, será considerado ali na renda da família 2 salários mínimos. Tudo bem, pessoal? Então fiquem atentos com esse ponto aqui também. Agora acompanhem comigo o que não entra ali para efeito da renda da família, pessoal. Acompanhem comigo aqui, não entram, tá? Aposentadoria de até um salário mínimo recebido por outro idoso acima de 65 anos ou outra pessoa com deficiência pertencente ao mesmo grupo familiar. Então ali, pessoal, vamos supor ali um casal de idosos, onde uma pessoa ali, um idoso, já receba ali, por exemplo, uma aposentadoria, pode ser ela por idade ou por tempo de contribuição, no valor de um salário mínimo, e esse idoso tenha 65 anos ou mais. Então, este valor de um salário mínimo não vai entrar ali no cômputo da renda da família, tá bom, pessoal? Então, tem bastante atenção com isso. E também não entra, agora eu vou fazer apenas a leitura para que vocês tenham conhecimento, também não entram para efeito de renda bruta da família. BPC recebido por outra pessoa do mesmo grupo familiar. Então, se naquela família tiver uma pessoa ali que já esteja recebendo BPC, essa renda ali não vai ser considerada para efeitos da renda per capita da família, tá? Acompanhe comigo ainda. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Valores oriundos de programas sociais de transferências de renda. Por exemplo, Bolsa Família. Então, se tiver alguém da família que estiver recebendo ali Bolsa Família, essa renda ali não entra aqui para efeito da renda do grupo familiar. Também não vai entrar valores de bolsas de estágio supervisionado, pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social, remuneração proveniente de contrato de aprendizagem, mas apenas no período de 2 anos, tá, pessoal? Então, ali, por exemplo, se uma pessoa que tiver recebendo ali em relação a contratos de aprendizagem, ela pode estar recebendo esses valores conjuntamente com o BPC-LOAS até no período de 2 anos. Outro aqui que não entra, por último aqui, salário de contribuição utilizado para recolher como contribuinte facultativo. Então, pessoal, se no membro da família tiver alguém contribuindo para a Previdência Social como segurado facultativo, aquela base de cálculo que ela estiver utilizando para fazer o pagamento, vamos supor que tem uma pessoa recolhendo como facultativo uma base de cálculo de 2 salários mínimos. Este valor não entra para efeito de considerar a renda bruta da família. Diferente, nós acabamos de ver na questão lá do contribuinte individual, da pessoa que estiver pagando como contribuinte individual. Então fique bastante atento. Essa questão de entra na renda ou não entra na renda, tenham bastante cuidado, que não é só em relação apenas à pessoa do requerente, é da família, de todos os membros do grupo da família, tá bom? Vamos continuar aqui um pouquinho mais com nossos estudos. Agora aqui, pessoal, são a questão das deduções de alguns gastos da renda bruta da família. Por quê? O que nós vamos fazer? O que nós aprendemos até agora? Identificar quais são as pessoas da família e quais são as rendas, né, as remunerações que vão entrar ali para efeito de somar a renda da família. Depois que encontrar a renda da família, existem alguns gastos que você pode abater daquela renda para você encontrar, então, a sua renda bruta mensal per capita. Olha, pode ser deduzido, então a legislação permite que seja deduzidos, então, gastos com gastos médicos, com tratamento de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos. Então, você vai poder fazer esse abatimento aqui lá da sua renda bruta total da família. Aí você vai dividir depois sua renda bruta total da família pelos componentes da família. Aí sim você vai encontrar a sua renda per capita, tá bom, pessoal? Então tem em consideração então que você pode fazer essas deduções aqui, mas tem um porém. Só pode ser feito aqui para essas deduções com gastos médicos se você atender cumulativamente esses 2 requisitos aqui. Olha o primeiro aqui. Tem que ter documentação médica atual, seja receita ou declaração, informando de maneira explícita que o requerente faz uso contínuo daquele item. Então, se for um medicamento, por exemplo, tem que ter ali uma prescrição médica dizendo que é uso contínuo. E tem que ter também aqui, pessoal, declaração do poder público sobre a sua não disponibilização gratuita ou da negativa de sua disponibilização.
Então, além de você ser de uso contínuo, você tem que ter esse documento aqui, que vai comprovar que não há essa disponibilidade na rede pública ou que houve negativa da sua disponibilização. Somente se você tiver esses dois documentos aqui, é que você vai conseguir fazer a dedução dos seus gastos que nós acabamos de citar ali, tudo bem? Agora vamos olhar quais são os valores. Quais são os valores que podem ser deduzidos? Nós já sabemos quais são os itens, mas quais são os valores? Seguem aqui comigo aqui, pessoal. Existe já uma tabela fixa que já coloca quais são os valores para cada item, tá bom, pessoal? Olha só, acompanhe aqui comigo. No caso de medicamentos, pode ser deduzidos até R$ 48,00 ali mensalmente. Agora, consultas e tratamentos médicos, R$ 96,00. Com fraldas, R$ 105,00. Com alimentação especial, R$ 129,00. Lembrando que você tem que ter aquela documentação que nós vimos no item anterior. Só se você tiver aquelas documentações do item anterior, se você tiver a prescrição médica, que é de uso contínuo, se você tiver a negativa lá do ente público, que não tem aquela medicação, por exemplo, aquela fralda, você tem que ter aqueles itens ali. Se você tiver aquela documentação, aí você pode fazer jus, então, a dedução desses gastos, e aí nós temos aqui uma tabela fixa. E aí, pessoal, isso vai fazer mais sentido até para vocês quando vocês estiverem lá dentro do sistema solicitando o BPC Loas. Dentro do sistema, lá ele vai te perguntar se você faz ou não uso contínuo de determinado desses itens aqui, e depois ele vai te perguntar se você concorda com os valores fixos. E aí nós podemos ter duas situações, que é aqui nessa tabelinha ao lado que eu coloquei aqui, atenção. Se você concordar com os valores, com esses valores dessa tabela aqui, aí não precisa apresentar recibos e nem notas fiscais das aquisições desses itens aqui. Agora, se você não concordar, ou seja, seu gasto é muito superior a esses valores aqui, aí você terá que apresentar recibos, notas fiscais que comprovem os valores gastos. Seria um recibo para cada mês nos últimos 12 meses ou um recibo mensal correspondente ao tempo de vida do requerente, caso a idade seja inferior a 1 ano de vida. Pessoal, mas gravem primeiro isso. Para você chegar até essa parte aqui da questão dos valores, primeiro você tem que ter aqueles requisitos anteriores, aquela documentação médica que vai esclarecer que aquele item é de uso contínuo, e você também tem que ter aquela documentação do ente público dizendo que não tem aquele medicamento, aquele item na rede pública, ou que ele está te negando fornecer aquele item, tá bom, pessoal? Aí depois você vem para a questão dos gastos. Aí você vai ver se você concorda com essa tabela ou se você não concorda com ela. Tudo bem, pessoal? Uma outra questão que eu quero deixar claro com vocês aqui é que eu disse até agora que a renda bruta da família não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo. Eu quero deixar aqui para vocês que esse valor ele é relativizado lá no judiciário. Em algumas situações, o Poder Judiciário tem considerado que seja até de meio salário mínimo como renda per capita da família, mas isso lá no judiciário, tá bom, pessoal? Então vocês têm que ver o seu caso concreto. Se a sua renda bruta per capita estiver ultrapassando aí 1/4 do salário mínimo, e mesmo assim depois você estiver fazendo mesmo com as deduções, né, mesmo com as deduções desses gastos aqui, continuar superando ali 1/4 do salário mínimo, administrativamente o INSS vai te negar, porque assim está previsto na legislação. Agora, deixo essa informação para vocês que judicialmente existe uma relativização disso aqui, desses valores, que às vezes pode chegar ali até meio salário mínimo. Agora, continue aqui comigo, que são muitas informações. Vem aqui comigo ainda, pessoal, mais um item aqui. O BPC, ele não pode ser acumulado. Então, ele não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Eu coloquei aqui uma observação, eu até comentei anteriormente, quem recebe o BPC pode sim receber o Bolsa Família, desde que cumpridos os requisitos daquele programa, principalmente com relação à renda per capita. A renda per capita lá do Bolsa Família, lá atualmente, na data de gravação deste vídeo, em 2023, a renda per capita é de R$ 218. Então, a pessoa que recebe o BPC pode receber Bolsa Família? Pode. Agora você tem que verificar lá os critérios lá para receber o Bolsa Família. Lá a renda per capita é de R$ 218. Aí você vai considerar o BPC
para fins então de renda per capita lá para o Bolsa Família, tá, pessoal? Não confunda aqui que existem vários critérios. O conceito de família para o BPC é um. O conceito de família lá para o Bolsa Família é outro. A mesma coisa com relação aqui às rendas, a renda bruta per capita da família. Tá bom, pessoal? Quis deixar esses alertas aqui, mas continue comigo ainda. Voltando aqui para mim, pessoal, quantos conceitos importantes nós vimos até agora aqui, né? Mas eu quero falar mais coisas para vocês aqui. Eu quero falar agora sobre aquelas dicas para que você possa ter a possibilidade de ter seu pedido deferido automaticamente. O pedido do BPC Loas, pessoal, ele pode ser feito diretamente ali pelo aplicativo Meu INSS ou pela internet, também lá no site do Meu INSS, ou solicitado ainda por meio do atendimento do fone 135. Então é por esses canais aqui. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Antes de você iniciar esse pedido, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se esse requerente se ele está lá cadastrado no CadÚnico. E se esse CadÚnico, se ele está atualizado há pelo menos 2 anos. Esse é o primeiro passo. Não dê um outro passo sem fazer isso, tá? O segundo passo é você verificar se o CPF do requerente está regular na Receita Federal. Faça isso também, faça essa busca no site da Receita Federal. Outra dica aqui também, pessoal, é para você olhar lá o seu extrato do CNIS. O que é esse extrato do CNIS, pessoal? É aquele extrato onde você vai verificar todo o seu histórico de contribuições. Você pode buscar esse extrato tanto pelo aplicativo Meu INSS ou também lá pelo site Meu INSS. Dê uma olhada lá nesse CNIS para verificar se tem algum vínculo em aberto. Mas o que seria vínculo, professor? Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas trabalharam de carteira assinada lá no passado e mesmo que já tenham sido demitidos, tenham pedido demissão daquela empresa, mesmo assim a empresa não deu baixa no seu vínculo. E lá no INSS está lá com um vínculo em aberto, como se ela estivesse ainda trabalhando naquela empresa. E isso pode atrapalhar lá o deferimento automático do seu pedido de BPC Loas. Então esse aí é mais uma dica que eu dou para vocês aqui, pessoal. Continue comigo aqui, pessoal. Tem mais informações importantes para vocês aqui. Eu quero lembrar, não custa deixar isso registrado, que o BPC ele não é vitalício. E ele vai ser revisto pelo menos num prazo de 2 em 2 anos, para verificar se o requerente ainda faz ali, atende todos os requisitos da legislação. Então já tenho isso em mente, tá? E outra questão aqui, o BPC Loas, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Isso significa dizer que ele não deixa pensão por morte. Então se você for algum beneficiário do BPC Loas, se tiver a intenção então de deixar pensão por morte, você teria que contribuir para a Previdência Social. E você poderia estar contribuindo ali como segurado facultativo. E eu vou trazer um vídeo aqui falando de forma bem detalhada como você vai fazer essa contribuição. Mas já estou dando spoiler aqui para você, pessoal. Primeiro, tem que ser como facultativo e não pode ser facultativo de baixa renda, tá, pessoal? Então já tenham isso em mente aqui. Outra dica aqui para vocês. O BPC, ele não pode ser acumulado com outro benefício da Previdência Social. Então tenham isso em mente também. Agora, uma questão que que muitas pessoas, na verdade, acham até que não pode, que é a seguinte situação, pessoal. Se tiver, por exemplo, numa determinada família, uma pessoa ali que já seja beneficiária de BPC Loas, não tem nenhum problema que uma outra pessoa daquela mesma família, daquele mesmo grupo familiar, se atendidos os requisitos, não tem nenhum problema para que aquela pessoa também faça o pedido do seu BPC Loas. Imagine só, pessoal, se tiver um casal de idosos ali, onde uma pessoa já estiver recebendo o BPC Loas, não tem nenhum problema que a outra pessoa solicite o seu BPC Loas. Pode sim, na mesma família, ter mais de uma pessoa ali que esteja recebendo o BPC Loas, tá bom, pessoal? E no mais, eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você se encaixar em todos os critérios previstos na legislação, eu espero que você tenha sucesso aí no seu pedido. E se tiver algum problema, alguma dúvida, pessoal, não esqueça, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o prazer de te responder. No mais, ficamos por aqui, pessoal. Nos vemos até uma próxima. Não se esqueçam, deixe o like neste vídeo e compartilhe também, que isso vai ajudar muitas pessoas por aí. Vamos lá, vamos juntos, pessoal. Até mais!